Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. E hoje um programa muito especial. Estamos aqui com Alfredo Maranca. O Alfredo Maranca é um líder do funcionalismo, presidente do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, e importante para os servidores e importante para o Estado, porque ele faz parte do grupo que arrecada para a Secretaria da Fazenda para o Estado de São Paulo. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje a nossa conversa é com Alfredo Maranca. O Alfredo Maranca é presidente do Sinafresp, é o Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Mas ele é que vai dizer, Maranca, o que é o Sinafresp? Oh, que bom, que oportunidade fantástica. Então, cumprimentar a todos que estão assistindo e agradecer ao Góes por nos receber aqui. É um grande orgulho ter você, um grande leão aí na defesa dos nossos interesses. Obrigado. Previdenciários, do funcionário público. A gente precisa muito de você, viu, Góes? Obrigado por me receber aqui, obrigado por ser você. Queria contar, então, o que é o Sinafresp. Então, mas antes eu queria falar um pouco desse contexto, do que é ser auditor fiscal aqui no Brasil. Claro, isso é muito importante que a população conheça. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente não tem o nome de auditor fiscal, chama agente fiscal de rendas. É uma proposta de emenda constitucional que a gente está fazendo para que a gente mude o nome e se alinhe para ter o mesmo nome de todas as outras carreiras, para que ela tenha uma identidade nacional. É a PEC número 7 que está tramitando na Assembleia Legislativa, a gente espera que seja aprovada logo. Porque não é só um agente, mas é um auditor, na verdade. Então, é um auditor. Não é? Com certeza. E essa ideia do auditor, ela tem um pouco um contexto diferente hoje do que tinha um tempo atrás. O direito tributário não existia há uns 50 anos atrás. Quer dizer, a gente estudava o direito das finanças, que era tanto gasto quanto a arrecadação dos impostos. Com o tempo, surgiu a ideia de um direito tributário autônomo, né? Quer dizer, eu não sei o quanto que isso foi bom para o direito tributário, porque a gente ficou só com a parte ruim, né? Só com a ideia de que a gente vai arrecadar sem o porquê que a gente está arrecadando. E a coisa acabou se refletindo até em alguns erros, como as contribuições sociais, que são tributos especificamente para a Seguridade Social, elas perderam essa noção, porque como elas são vistas como tributos, você pensa em arrecadar e depois, o que acontece depois não interessa. E aí acontece aquelas coisas como a desvinculação das receitas previdenciárias, que pegam uma parte... O DRU, por exemplo. O DRU, né, que você retira uma parte das receitas que foram recolhidas para a Previdência Social e gastam em outras coisas, como se estivesse sobrando dinheiro. Estava sobrando naquela época, agora parece que está faltando. Quer dizer, tem alguém que não está fazendo as contas direito. E agora vem a dúvida, se está faltando, por que está tirando? Se está faltando, por que tirou? Quer dizer, assim, por que não estava sobrando? Porque tanto estava sobrando que tirou. E por isso que deveria a gente pensar agora, reconstruir a ciência das finanças, até para dar mais dignidade para a função de auditor. Quer dizer, o auditor tinha que ser auditor de todas as pontas, também da despesa. A despesa é muito necessária, né? Quer dizer, a despesa ela precisa ser auditada, e a gente precisa também reconhecer a necessidade de que, se a gente está cobrando um tributo, esse tributo tem que ser bem usado e tem que chegar ao destino dele. Então, o Sinafresp, ele é uma entidade sindical que tem a mesma idade da Constituição, porque até então, como a gente é funcionário público, não podia fazer sindicato, mas ele vem de uma tradição associativa de fiscais que já tem
80 anos, no mínimo, aqui. Nesse âmbito, quer dizer assim, os auditores fiscais do Estado de São Paulo estão ajudando os outros auditores. A gente tem uma associação que chama Associação Fisco Brasil, os auditores municipais, estaduais e federal, para que a gente possa se reunir e instrumentalizar a reforma tributária, para que o sistema tributário seja mais leve para o contribuinte, para que ele seja mais racional, para que ele dê menos trabalho para os contribuintes pagarem, se inscreverem e assim por diante. Esse daí é a identidade do nosso filiado. Nós temos mais de 80% dos filiados, quer dizer, a filiação ao sindicato é voluntária, quer dizer, a gente sempre teve isso e tem uma filiação massiva, né, e uma participação muito grande nos comandos do Senafresp, através de um conselho que a gente tem, que é muito grande, tem mais de 100 pessoas no nosso conselho, representantes de todo o interior, eu acho que nós temos uma entidade bastante democrática, uma diretoria bastante grande, e tem sido um prazer, né, trabalhar lá no Senafresp e poder presidir o Senafresp por esse período. Acho que temos mais um pouco de mandato, 2 anos de mandato, tem sido um prazer grande ficar lá no Senafresp. Que bom. E você é um presidente que, a partir do Senafresp, se destacou bastante no meio sindical, no meio dos servidores públicos. Com certeza. Então, a gente teve uma ação intersindical bastante concreta, bastante, acho que prolífera até, né? A gente teve uma luta grande junto com você, Gozi, lá na Pública, na parte da construção da Central Pública dos Trabalhadores, e mais a CONACAT, a Confederação das Carreiras Típicas de Estado, que até nos ajudou depois para entrar com uma ADPF, uma arguição de preceito fundamental, quando a gente perdeu o nosso direito ao teto unificado do Estado de São Paulo por uma decisão do Tribunal de Justiça. Nós estamos recorrendo em Brasília, e não só, né? Na FENAFISCO, nós voltamos para a FENAFISCO, que congrega todos os fiscos estaduais, tem o Fisco Brasil, todos os fiscos do Brasil para se unir, várias, assim, a FESPESP, claro, né? Várias seções do funcionalismo público, assim, vários cortes do funcionalismo público para que a gente participa, para que a gente possa estar junto com os outros funcionários públicos para defender o Estado brasileiro, que ele está precisando disso, né? Quero conversar um pouquinho sobre a questão do teto, mas antes você tocou num assunto que o sindicato no funcionalismo veio a partir de 88, depois da Constituição, chamada Constituição Cidadã. Exatamente. E agora temos um governo que, na verdade, procura derrubar o trabalho dos sindicatos, né? Primeiro, tirando o imposto sindical, que, pelo menos no meu entender, não é prejuízo ao servidor, muito pelo contrário, é manter o seu sindicato com uma força de liderança capaz de lutar pelo trabalhador, e agora no federal até proibindo desconto em folha. Exatamente. O que o governo quer? Ele quer que os sindicatos percam a força exatamente no momento em que ele discute reforma da Previdência? Pois é. Então, é engraçado, porque entre outras entidades que a gente participa, eu esqueci de mencionar a Internacional de Serviços Públicos, que é quem trouxe a luz por uma coisa que eu não havia percebido aqui no Brasil. Só quando a gente compara com os outros países que a gente percebe isso. O sindicalismo privado, ele está em crise aqui no Brasil, crise severa. Perguntaram a mim, né, quer dizer assim, quando vocês fazem campanha salarial do fisco, vocês não entram junto com os sindicatos do setor privado? Eu falei, não, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em trazer os sindicatos do setor privado para lutarem junto com a gente por campanha de cidadania e tal. E olhando aos lados assim, a gente até tem dificuldade de achá-los, né? Quer dizer, assim, de trabalhar junto com os outros sindicatos privados. Esse problema, quer dizer, se deve muito àquela reforma absurda que fizeram com a CLT e que foi assim
praticamente indefesa, né, do trabalhador brasileiro. Hoje, quem causa problema, né, para o governo, quando ele tenta fazer uma coisa assim, hostil com o regime de trabalho, são os sindicatos públicos. Eu não sei porquê, a gente precisa se unir, precisa reconstruir o sindicalismo privado também, né? E o sindicalismo público, ele tem agora essa função de ser o último guardião da cidadania, né? Quer dizer, só sobrou a nós essa defesa, quer dizer, parece isso. Na defesa da Previdência, por exemplo, que afeta todos os regimes, a gente precisa mais da atividade dos sindicatos privados também lá junto conosco, né, que estamos trabalhando para conscientizar desse problema. Eu acho que, de uma maneira geral, a relação de trabalho do funcionário público, ela acabou se privatizando. A gente nunca pensou que a gente fosse precisar de um sindicato para defender o funcionário público, porque o funcionário público assim, quem está trabalhando ele é o Estado. O governante ele troca, ele é o próprio Estado. Por que você precisa de um sindicato para defender o Estado, que é o sindicato do setor público? Ele está defendendo ali. Ele não defende o carcereiro, ele defende a carceragem, ele não defende o auditor, ele defende o fisco, né? Quer dizer, ele está defendendo a própria instituição como um todo. Quem deveria fazer isso seria o Estado. O Estado, ele é autofágico, ele ataca a si mesmo, por incrível que pareça. Então a gente precisa, desde 88, a gente sabiamente criou esses sindicatos que foram a defesa do Estado pós-Constituição de 88, com essa sequência de lutas contra o Estado. Hoje a gente vê a coisa ainda pior, quer dizer, talvez o funcionário público devesse ter contrato de trabalho, porque no contrato de trabalho com uma empresa privada, você diz o seguinte, fala, olha, eu vou ganhar tanto, vai ter reajuste mensal, vai ser, a indexação vai ser tal, eu vou ter um plano de previdência pago pela empresa assim, 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 é assim, nos Estados Unidos, todos os países capitalistas, não estou sendo comunista aqui, quer dizer, estou falando do mundo capitalista, é assim que funciona o contrato de trabalho. O funcionário público nunca pensou que ele precisasse celebrar um contrato com o Estado. A gente trabalhava numa relação de confiança com o Estado. E essa relação de confiança está sendo ferida. A gente está, aos poucos, perdendo mais e mais a confiança no Estado. Você lembra um tempo atrás, as mães falavam para os filhos, filho, vá ser gerente do Banco do Brasil, tal. Você não vai ganhar muito bem, você não vai enriquecer, mas ao menos você vai ter assim, um futuro, você vai ter uma segurança digna, vai poder criar sua família. E assim era, ser auditor fiscal, trabalhar no judiciário e tal. E isso desapareceu, quer dizer, essa confiança que foi depositada por essas mães de antigamente no Estado, ela não se refletiu na realidade. Quer dizer, hoje a gente percebe que foi uma confiança mal posta, né? Quer dizer, nós resgatamos essa relação de confiança com o Estado, ou não sei onde nós vamos chegar, talvez num caos. Os erros administrativos dos eleitos criam uma coisa exatamente, você falou muito importante isso, faz com que o Estado seja contra ele mesmo por ser contra o funcionalismo. E eu outro dia disse que o governo, na reforma da Previdência, está fazendo um marketing em cima do funcionalismo, dizendo que o funcionalismo é o culpado de uma série de coisas, exatamente para esconder do cidadão que quem vai perder bastante, mais do que o servidor público hoje, é o próprio cidadão, aquele que ganha menos, aquele que tem menos condições de trabalho. Sim, sim. Não é isso? Exatamente. Muito importante isso que você colocou. Agora, essa questão do teto salarial, às vezes a forma como a mídia coloca dá a impressão de que vocês estão enlouquecendo nessa questão salarial, de teto. Eu me lembro um momento em que, não lembro qual era o governador, que o governador não aumentou o salário dele propositadamente porque os servidores que estavam no teto, era o teto do governador, se ele aumentasse, ele aumentava também os servidores. Ele fez de propósito. Sim, não aumentar. Agora, veja bem, tem um teto do judiciário e um teto do executivo. Por que que os servidores do judiciário têm um teto do judiciário e os do executivo têm que seguir um teto do governador? Realmente, eu queria que você explicasse isso, porque não significa que tendo teto, todo mundo vai ganhar o teto.
Não é isso. Claro que não. Claro que Não não. é? Essa é uma realidade que só existe no estado de São Paulo também. Não existe em outros lugares. Quer dizer, nos outros estados a situação não é tão dramática assim como no estado de São Paulo. A gente tem... o estado de São Paulo é aquele que corre o risco de ver o seu fisco desestruturado e, com isso, né, o gasto público também desestruturado. Quer dizer, a ideia de... nós não podemos pagar o fisco porque nós temos que pagar, por exemplo, a saúde, outra coisa. É uma opção perigosa, porque economiza galinha para criar ovo. Quer dizer, assim, quanto menos galinha você tem, menos ovo você faz. Não, é difícil você criar isso. A gente teve o que aconteceu aqui em São Paulo, existe, por exemplo, você pegar uma empresa como o Santander, tem ali desde do caixa até o diretor do Santander, e você tem um espectro de salarial, né? Quer dizer, através da formação, do nível de exigência, do estresse, da quantidade de SMS, de WhatsApp que ele recebe de madrugada, que ele tem que atender, e viagens de emergência, e impossibilidade de viver com a família. E o estresse, por exemplo, que um diretor tem é diferente das pessoas que estão no staff mais operacional. Então você tem uma gama salarial muito grande, né? Quer dizer assim, o que aconteceu no estado de São Paulo quando o governador ele fixou no rendimento dele? Ninguém vive com esse rendimento do governador, esse subsídio do governador. O governador ele tem dinheiro, tem esse rendimento que é para extras, né? Quer dizer, ele tem verba para supermercado, verba para presente, para sobrinhos, e as verbas são todas extra-teto, né, ali dele. E também o judiciário tem um monte de verbas extra-teto. Nós não temos. Tem ali uma indenização para o externo pelos deslocamentos que ele faz, uso de gasolina, só isso, quer dizer assim. E o que acontece? Você imagina o Santander, você pega o diretor do Santander e faz um teto e começa a diminuir o teto dele ao longo do tempo, que foi para a gente quase 15 anos de diminuição inflacionária, até chegar no teto, por exemplo, do gerente de banco, que é uma função também importante para um gerente de atendimento. Só que é diferente, quer dizer, o gerente de atendimento acaba o serviço dele, ele vai embora para casa, quer dizer, não é que também ele vai ficar ali de madrugada preocupando em se manter. É uma função mais fácil. Por que o gerente de banco vai virar diretor com todo o estresse daquilo para ganhar exatamente a mesma coisa? E aconteceu isso com a Fazenda, e a Fazenda ficou acéfala. O que era interessante no tempo do Alckmin, porque ao mesmo tempo em que ele fez a Fazenda acéfala, começou uma programação de tentativa de privatização da Secretaria da Fazenda. Isso aconteceu em alguns países, aconteceu na África do Sul. A mesma empresa que privatizou o fisco da África do Sul veio aqui para o Brasil, e era uma empresa, o secretário Elcio Tokeshi, ele era funcionário dessa empresa até, e houve uma tentativa de privatização, não da parte braçal, a parte trabalhosa, mas da parte de seleção de contribuintes a serem fiscalizados. Exatamente o que aconteceu na África do Sul. Na África do Sul, alguns anos atrás, quando aconteceu isso, imagine o que aconteceu quando privatizaram a seleção de contribuintes. Alguns contribuintes passaram a não ser selecionados. Evidente, né? É uma função pública assim, extremamente importante, extremamente devida, ligada ao ônus público mesmo, quer dizer, assim, não pode ser privatizada. Assim, se o interesse ali for privado, você tem realmente uns ruídos muito fortes. Essa tentativa desapareceu, mas ao longo logo depois que saiu o governador Alckmin, nós tivemos ainda algumas outras perdas salariais em cima dessa base que a gente já recebia. A gente perdeu 30% do salário. É evidente que isso provoca uma revolta imensa, e a impressão que a gente tem até que foi uma espécie de provocação. A ideia é que talvez isso tivesse sido uma provocação para se fazer uma grande greve, tal coisa, e falar, olha lá como é que o funcionário público não quer trabalhar, tal coisa. E nós nos recusamos a fazer isso. Falou, não, nós vamos continuar a trabalhar, só que vamos ter que resolver esse problema. Quer dizer, a gente é responsável pelo Estado. Quer dizer assim, a gente não quer levar o Estado a essa aventura. Quer dizer, a gente precisa que o fisco continue.
continue arrecadando, porque se ele não continuar arrecadando, o resto do Estado vai se arrebentar e aí a desculpa para privatizar outras coisas vai continuar. Talvez o Hospital do Servidor os nossos grandes hospitais paulistas que atendem aí todo o interior, os outros estados até, eles talvez tenham que ser privatizados e uma vez privatizados vão ser diferentes dos outros hospitais que existem hoje, né? Quer dizer, nós estamos numa situação, assim, num momento muito estranho para o Estado brasileiro. E, de alguma maneira, a gente não percebe, é por isso que é tão importante, né, ter essa oportunidade de vir aqui falar, a gente não percebe uma conscientização popular de que existe esse problema. Muito pelo contrário, existe uma ideologia pervasiva que envolve a ideia de que nós podemos aderir a um liberalismo e nos desvincular do Estado, independer do Estado e viver sem o Estado, como se o nosso grilhão fosse os Estados, né, fosse o Estado e não o capital em si, as empresas privadas, né? Quer dizer, aqui a gente tem essa ideia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente critica a China por controlar a internet, que absurdo controlar a internet, e a internet aqui é controlada por empresas privadas. E a gente se sente bem controlado por empresas privadas, a gente acha até que isso é neutro, não há alteração nisso. Um episódio interessante, um senador, ao votar para o presidente do Senado, ele jogou na internet, assim, ele delegou para a internet uma enquete para saber em quem ele deveria votar para a presidência do Senado, no Facebook. Então, veja que coisa interessante, quer dizer, imagine, ele fez um post no Facebook, colocou uma informação no Facebook, e ele tem a esperança que isso seja distribuído de forma neutra. Quer dizer, não existe motivo nenhum para uma empresa privada não fazer um direcionamento para uma classe específica e direcionar o voto dele para onde ela quer. E isso vale dinheiro, e as empresas privadas, elas têm por obrigação ganhar dinheiro, quer dizer, para os acionistas, para a sua existência até. Então, a gente tem uma visão, hoje a gente tem uma visão estranha, talvez feita pela mídia numa era de pós-verdade, assim, que não adianta você defender o que é verdade, porque está sendo feita uma lavagem cerebral, porque vocês vão ter em sua cabeça uma outra coisa. Você colocou bem claro a questão de Estado, servidor público, a importância do agente fiscal de renda, do auditor fiscal de renda. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com reflexões. Muito obrigado. Vamos lá. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP, numa conversa aqui com Alfredo Maranca, que é presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. E agora vamos ter um momento de reflexões, Maranca. E a reflexão é a seguinte: a importância de termos uma central dos servidores públicos, a pública, e também essa defesa contra a reforma da Previdência. Olha, é fundamental a gente ter uma central pública, quer dizer, a ideia a ideia de uma central, de uma maneira geral, é diferente da nossa estrutura sindical, quer dizer, a estrutura sindical que foi inventada aqui na CLT, durante na época do Getúlio Vargas, era que havia sindicatos municipais, federações estaduais, confederações nacionais que podiam trabalhar junto ao governo para representar os interesses das categorias profissionais e econômicas também, tinha contrapartida econômica. A central sindical é diferente, a central sindical é uma marca de luta, é um outro modelo, é um modelo inglês de que você tem que juntar todos os sindicatos e fazer com que todos os sindicatos lutem por algumas coisas específicas. A Previdência, entende, é uma delas aqui, quer dizer, a continuidade do Estado, quer dizer, nós tínhamos já várias centrais sindicais, mas a gente se sentia, né, quer dizer,
corrija-me se estiver errado, porque você estava mais dentro dessa história do que eu, mas a gente se sentia sem uma central que defendesse o funcionário público, que é completamente diferente do funcionário privado. Que desse vez ao servidor público. Que, como você disse, faz parte do Estado e é o servidor do Estado. Exatamente. E tem necessidades diferentes, as negociações são diferentes. Aliás, eu diria até que é o contrário, porque assim, na empresa privada você tem o dono, que é sempre o mesmo dono, e os empregados que vêm e vão. Na empresa, no público, você tem os funcionários que são os donos, que estão ali, que são aqueles que vão ficar ali para sempre, né? Não são donos, mas eles são ali, mas estão sempre os mesmos, e os gestores, eles vêm e vão. E com isso você coloca gestores novos que não conhecem a máquina, que podem danificar a máquina, e a máquina é muito sensível ao povo. Então a gente precisa defender assim, a viabilidade das carreiras públicas, defender concursos públicos e não fazer com que se aproveitem comissionados, porque é muito grande essa tendência, né? Quer dizer, e como existe muito preconceito contra a máquina pública, eu entro como secretário da Fazenda ali de algum secretário ou de alguma secretaria qualquer, e eu quero levar comigo vários comissionados, que são as pessoas com quem eu confio, as pessoas do setor privado, desconfiando dos outros, né? Achando que ninguém ali faz as coisas certas, e pior, achando que eles não estão fazendo as coisas que eles fazem por má vontade, né? Quer dizer, ele vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos até descobrir o porquê que as coisas não estavam funcionando, né? Porque ele não confia, né, nas pessoas que estão ali. Tem uma noção mais clara do Estado. Tem uma noção mais clara do Estado. E aí, quando ele está quase aprendendo, trocam. Parece um outro. Então, não é para menos que o nosso Estado ele tem dificuldade de se desenvolver. E a gente precisa disso, a gente precisa de cuidar das instituições do Estado para que a gente possa ser equiparado aos outros estados do mundo. Fala assim, e isso antes falava, isso é uma coisa, o Estado é uma coisa de comunista, e a gente quer o capital, como nos Estados Unidos. E não tem um filme americano que eu assisto que não tem um monte de funcionário público. Verdade. Eu não sei o que eles estão... Ele é policial, juiz, é cheio de funcionário público, só que a gente não está vendo que eles são funcionários públicos na hora que a gente traz essa realidade aqui para o Brasil. Eles têm, assim, coisas diferentes, lógico, né? Quer dizer, mas, assim, de uma maneira geral, um país é desenvolvido quando ele tem uma máquina pública desenvolvida. Maravilhoso essa nossa conversa, merecia mais um programa que nós vamos marcar no futuro, hein? Logo, logo. Essa conversa foi com Alfredo Maranca, que é presidente do Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. E acho que você entendeu melhor, porque ele fez colocações muito claras sobre tudo isso. Chegamos ao fim, infelizmente, do nosso programa de hoje. Até o nosso próximo programa.